nosso Senhor Jesus Cristo possa estar entre nós. É com muita alegria que nós agradecemos ao convite desta casa que já se vincula ao nosso coração, independente da distância geográfica que nos separa. E, na certeza do amparo do Senhor Jesus Cristo, eu convido a todos para que possamos juntos fechar os nossos olhos, imaginar a figura doce e bondosa do Senhor Jesus se aproximando mansamente. Ele que traz no seu coração o brilho do amor infinito, aquecendo as nossas almas, nos convidando a refletir nessa noite nas bem-aventuranças do seu Evangelho. Senhor Jesus, Mestre de amor, graças nós te damos por aqui estarmos. Sê conosco, Senhor, e orienta-nos em nossa conversação fraterna. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Meus irmãos, o meu nome é Paulo, eu sou aqui do Lar Assistencial Maria de Nazaré, de Samambaia, e hoje nós vamos juntos fazer uma revisão do Evangelho no capítulo 5, onde o nosso Senhor Jesus Cristo nos assevera: bem-aventurados os aflitos. E cabe a nós o seguinte questionamento: como? Como pode existir ventura? Ventura significa prazer, bondade, coisa boa. Então, nós questionamos: como pode, como poderia existir algo de bom em aflição? Como o Senhor Jesus nos afirmou: bem-aventurados os aflitos. É nesta certeza que nós vamos então convidar aos irmãos nesta noite para refletirmos sobre esse assunto, notadamente nesses dias onde todo o planeta é acometido de uma forma severa por uma pandemia que vitima quantos lares, deixando seus familiares em condições de dificuldade ou muitas vezes despedindo-se nos óbitos que têm acontecido. E então, irmãos amados, vamos nós iniciarmos a nossa reflexão na assertiva do Evangelho. E esse capítulo, o nosso Senhor Jesus Cristo faz a abertura do mesmo, afirmando: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E continua afirmando Mateus: bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Ainda encontramos no Evangelho de São Lucas a continuidade da certeza que Jesus nos assevera: bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Também em Lucas continua-se a afirmação: bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. E ainda continua a assertiva dos evangelistas.
Lucas ainda nos traz: bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Porém, olha o que nos assevera: ai de vós, porque tendes no vosso mundo a vossa consolação. Ai de vós, que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, que agora rides, porque gemereis e chorareis. Então, meus amigos, meus irmãos queridos, o Evangelho nos traz, com Mateus, com Lucas, a certeza e a esperança de existir alguma ventura no sofrimento. E que muitas vezes aqueles que vivem com mais recursos, aqueles que menos sofrem para buscar a sua sobrevivência, esses sim, seguramente deverão prestar mais contas daquilo que lhes foi dado, porque muito será cobrado a quem muito foi dado. Assim, meus irmãos, esse capítulo começa e nós possamos a perguntar: como? Como acreditar? Como podemos ter a certeza que pode existir ventura, que pode existir prazer no sofrimento? Assim, então, nós convidamos a esta imagem, que possamos refletir juntos. E essa pergunta que ecoa: por que uns sofrem mais que outros? Onde encontrar a justificativa para essa diversidade tão grande que existe no nosso mundo? Enquanto muitas famílias vivem em extrema penúria, em dificuldades enormes, em residências subhumanas, acumulados em favelas, privados de qualquer recurso, outros sobrevivem com dificuldades inimagináveis. Essa imagem de propósito, nós buscamos aí uma imagem de Macapá, que representa aí as dificuldades dos povos ribeirinhos, que vivem em extrema miséria, sem nenhum recurso de higiene, ausentes de todo apoio humanitário. Olha, essa nova imagem é aqui da capital de Brasília. São irmãos que vivem em torno do aterro sanitário. Eles aproveitam o resto dos nossos lixos antes que as máquinas as enterrem. Então, numa briga ferrenha, uns contra os outros e todos contra as máquinas, aproveitam dos nossos lixos o recurso da sua sobrevivência. Como podemos entender, Senhor, que uma situação de tanto sofrimento e de tanta dor possa ser venturosa, possa existir algum prazer, porque enquanto alguns vivem em condições de dificuldade, outros vivem em conforto pleno. Temos aí também 4 ambientes aqui da nossa capital. E voltamos a perguntar: por que alguns vivem na opulência, enquanto outros penam, sofrem, com muita dificuldade, adquirem o pão de cada dia?
Seria Deus, nosso Pai, injusto na distribuição dos recursos? Como explicar que para alguns a opulência, a sobra, e para outros a fome, a dor? Seria o nosso Pai, dado ele privilégios a algum filho? Ora, temos a certeza que não. Sabemos que Deus é misericordioso e justo, infinitamente bom, e que a sua misericórdia é regida por leis e que essas leis são imutáveis. Nós podemos perguntar como alguém pode se sentir ditoso por sofrer e nem ao menos saber por quê. Encontramos essa imagem que nos faz refletir. Muitas crianças já nascem vítimas de moléstias e sofrem durante toda a sua existência. Outros padecem e não encontram recurso de cura. Temos sim a diversidade na criação divina. Essa jovem chinesa, ela aos 4 anos de idade, em um acidente, num veículo, com sua família, ela perdeu as pernas. Com muita pobreza, na época, a China ainda sem recursos, esse foi o remédio encontrado. Do que se aproveitou ao retirar os membros inferiores, os médicos que a socorreram tiveram como recurso uma bola de basquete. E adaptada a essa bola, essa jovem continuou crescendo e desenvolvendo, seguindo a sua história. Alguns catedráticos comovidos com sua situação lhe prestaram o socorro. A bola de basquete evoluiu para pernas mecânicas, mas, porém, a jovem que jamais desanimara, hoje encontrando-se já adulta, recebe modelos ortopédicos, pernas mais parecidas com as naturais. Isso nos vem provar, meus irmãos, que dificuldades existem. E muitas das vezes elas são causadas por fatos que nós, com certeza, criamos. E é importante que a gente entenda que na misericórdia divina somos nós aliviados das nossas provas. Estamos no Lar Espírita Maria de Nazaré e hoje é sabido pela bondade dos mentores que a Mãe Santíssima intercede junto ao legislador João Batista pelos códigos reencarnatórios de todos nós que aqui estamos no planeta. E no coração materno há sempre o alívio de nossas dores. E as nossas provas, elas aliviadas pelo socorro da Mãe Santíssima, elas têm causas que nós não devemos esquecer. O nosso Senhor Jesus Cristo é o dirigente espiritual do nosso planeta. Ele mantém todos os códigos de justiça e somos nós, orientados pela bondade do Mestre, que há 2000 anos atrás, em um esforço enorme, como nos afirma a literatura espírita, tangibilizou-se e nos trouxe a boa nova.
o Mestre amado nos fortalece com o seu evangelho de luz, nos esclarecendo que as dificuldades desse planeta se justificam pela natureza dos nossos espíritos. Ainda somos, meus irmãos, na classificação dos mundos, um mundo de segunda ordem. Mal saímos da primeira escala, onde éramos um mundo primitivo, para hoje nos encontrarmos qualificados como um mundo de expiação e provas. E tal qual sugere o nome, esse mundo não nos seria um campo de férias ou um oásis de passeio. Pelo contrário, é uma escola redentora para espíritos rebeldes, onde o trabalho é a única pedagogia de reeducação para as nossas almas. E assim, o Mestre amado, dirigindo a cada um de nós, ciente de que trazemos dentro do nosso coração a centelha divina, de que existe em nós o amor. O Mestre, então, nos convida com o seu evangelho de luz, para que nós possamos deixar falar forte em nossas almas a vontade do amor, a aceitação das provas, a compreensão de que, se Deus é justo, com certeza justas são as provas que a vida me traz. Assim, na obra Assim Vencerás, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós temos essa frase assertiva: pelas próprias tendências saberás porque sofre. Emmanuel então nos diz: todos nós sabemos no fundo do nosso coração, nós nos conhecemos. Muitas das vezes nós precisamos de alguma indumentária para nos apresentarmos em determinados círculos. Na casa espírita, nos apresentamos bondosos e mansos. Nas relações de trabalho, compreensíveis, dóceis. Outrora, no ambiente doméstico, nos revelamos tiranos, nos mostramos na verdadeira face de um estágio onde ainda nos encontramos. Então, que possamos nós, meus irmãos, fixarmos bem nessa lembrança que Emmanuel nos faz. Dentro de cada um de nós bem sabemos aquilo que somos. Nós temos certeza de quais são as nossas tendências. E como o Evangelho nos recomenda, reconhece-se o verdadeiro cristão pelos esforços que faz em domar as más tendências. Assim, meus irmãos, devemos todos nós continuar nos esforçando para aceitar as provas que nos são trazidas. Se hoje encontramos nessa encarnação algumas dificuldades, são elas, com certeza, causadas por nós mesmos. Se muitas vezes nós refletimos, nós nos encontramos tal qual algemados em nossos próprios problemas, e aí refletimos muitas vezes: ah, se eu não tivesse feito desse jeito, ou, oh meu Deus, por que será que teria acontecido?
E essas reflexões que fazemos, exatamente se explica pelo slide anterior, porque nós já temos a consciência do que é o bom, do que devemos fazer de bom. Temos sim a consciência do que não nos cabe mais fazer. E encontramos ainda, muitas das vezes, o desespero e perguntamos: por que sofremos? A doutrina espírita é muito esclarecedora. De duas podem ser as causas das aflições. Sendo Deus justo, a causa é justa. Muitas vezes a causa está em nós, meus irmãos. E os ensinos de Jesus põem os homens na direção de um Deus justo. Assim, é importante que nós possamos trazer para dentro do nosso coração as verdades do Evangelho. É impossível a gente esconder da nossa própria consciência as verdades, porque hoje já as conhecemos. E o que nos convida o Evangelho é: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Não deverá ser a prisão que nos prende a esse mundo, mas sim que nos esclarece das realidades da vida eterna, de que essa é apenas uma das múltiplas existências que nós carregamos e que as dificuldades de hoje seguramente foram plantadas no passado de ontem. E se nós, então, como nos afirma Kardec, hoje aprendemos que de duas causas podem ter o nosso sofrimento. Duas podem ser as causas do nosso sofrimento. Uma delas pode estar explicada pelos fatos da vida presente. Naturalmente, se você hoje faz uso de determinadas substâncias tóxicas, usa demasiado esses substratos, eles vão dilacerando o seu organismo e você adquire uma doença, seja pelo alcoolismo, pelo tabagismo ou por outras drogas, seja pela glutonaria, enfim. Você pode adquirir várias enfermidades, tanto físicas quanto psíquicas, por problemas da vida atual, bem como já traz também na sua carga espiritual, já traz no seu plano reencarnatório as dificuldades, os enfrentamentos que a vida lhe cabe, que você um dia provavelmente se comprometeu, que são as nossas expiações, aquelas dívidas do passado que nós temos que resgatar. Então, o mundo é de provas onde nós temos a oportunidade de colocar em prática, de experimentar na ação as verdades que o Evangelho nos convida. As provas, muitas vezes, elas são a nós impostas pelos nossos benfeitores, outrora são por nós mesmos solicitadas na expectativa de um avanço, de um crescimento espiritual, mas o importante é sabermos que neste mundo o sofrimento e a dor faz parte da reforma dos nossos espíritos. Por isso nosso Senhor Jesus Cristo afirmou: existir ventura no sofrimento, mas saber aceitar com resignação, entendendo que você é o responsável não só
pelo seu passado, mas também como seu responsável também pelo seu futuro. Se outrora nós não construímos uma vida atual de muitas facilidades, que possamos nós, como nos recomenda o Chico Xavier, a partir de agora, fazer uma vida nova. Não podemos voltar atrás e fazer e reconstruir, mas podemos sim começar hoje e construir uma vida nova. E aí, meus irmãos, esse é o convite que Jesus nos faz. Emmanuel, nessa obra linda, O Consolador, ele afirma assim: ninguém estrague o dom de renovar a vida. Olha que interessante, meus irmãos. Que linda essa frase. Nós temos o dom de renovar a vida. Sabemos que hoje essa pandemia que assola toda a humanidade nos comove, muda todos os nossos hábitos de vida, mas não é nenhuma novidade para o nosso planeta. De tempos em tempos ocorrem esses fenômenos necessários às nossas transições. É sabido que o planeta vem neste momento em um processo onde há de se transformar em um mundo de terceira escala, um planeta de regeneração, onde as provas e as expiações não serão tão sofridas como as que ainda hoje necessitamos. Mas esse mundo só vai acontecer, meus irmãos, se todos nós, cada um de nós, aceitarmos o convite do Evangelho do Senhor Jesus. Somente Ele, nos convidando à compreensão do amor ao próximo, é que teremos condição de fazer o planeta regenerar. Quando o Senhor Jesus nos afirma: bem-aventurados os aflitos, é porque aqueles que aceitam a aflição, que aceitam a dor, que entendem a necessidade do sofrimento, já compreendem que são espíritos em débitos com a natureza, mas que a qualquer instante podemos dar um passo em direção ao Mestre, como tantos apóstolos assim o fizeram. Basta iniciarmos a caminhada. Cada um de nós somos os responsáveis pelo nosso próprio destino. O convite do Senhor Jesus já se faz há milhões de anos aos nossos corações. Necessitamos, sim, de colocar em prática essas verdades, de encaminhá-las para os nossos lares. Mais do que nunca, meus irmãos, nós temos nessa hora a oportunidade de nos fortalecermos em nossas famílias. Obrigados que estamos a conviver mais tempo com os nossos entes amados, muitas vezes encontramos dificuldades, pequenas raspas, mas se prevalecer a certeza de que somos espíritos endividados, colocados neste orbe sob a tutela amorosa e justa do Senhor Jesus, que todas as provas passarão, que a dificuldade que hoje nos assola, amanhã, com certeza, é a verdade que nos ensina. Assim pensando, irmãos amados, nós esperamos encerrar essa noite, levando aos corações essas reflexões, que possamos aceitar as provas que nos são trazidas, que possamos reconhecer que somos espíritos endividados, que o nosso planeta, para se transformar em um planeta regenerado,
ele precisa da nossa colaboração. Não há mais tempo de teoria. Este é um momento onde nós estamos nos redescobrindo. A caridade, ela está criando uma amplitude maior. As tecnologias estão quebrando as fronteiras. Nós temos condição de multiplicar os nossos braços, as nossas ações de socorro, de amparo e de esclarecimento. Se hoje somos consolados pelas verdades do Evangelho, que possamos também, agradecidos por isso, oferecê-las aos nossos irmãos do caminho. É de nossa responsabilidade divulgar o Evangelho. É de nossa responsabilidade convidar a todos para o entendimento de Deus como um Pai justo e bom, e de que as dificuldades todas passarão. Juntos seremos mais fortes. Assim, meus irmãos, sob o amparo do divino amado Mestre Jesus, na certeza de que a Mãe Santíssima socorre aos lares de cada família abatida na doença e no sofrimento que traz nesse momento essa pandemia a toda a humanidade. Nós agradecemos pela conversação fraterna da noite, pelas reflexões do Evangelho esclarecedor. E te pedimos, Senhor, permita-nos compreendermos melhor as nossas provas. Dai-nos, Senhor, a aceitação para que possamos, assim, construir novas estradas no progresso rumo ao mundo regenerado. Obrigado, Senhor, que Deus seja louvado. Obrigado, meus irmãos, mais uma vez. Esperamos nos encontrar numa próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe.